Meus irmãos, eu os convido a abrirem mais uma vez suas Bíblias no Salmo de número 43. Nós faremos a leitura novamente. Salmo de número 43. Também estará aqui na projeção na TV. Salmo 43. A palavra do Senhor diz assim: Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, a Tua palavra foi lida. Nós te damos graças, ó Pai, por este privilégio que temos de nos reunirmos como igreja do Senhor para sermos edificados pela Tua palavra, para exaltar o Teu nome, como cantamos há pouco, para reconhecer, ó Deus, a grandeza do Senhor, para louvar ao Senhor e também, com base na Tua palavra, ó Deus, saber que o Senhor não é um Deus longe, não é um Deus distante de nós, mas o Senhor é próximo de nós. O Senhor se faz amigo do teu povo. E por isso nós podemos confiar, por isso nós podemos descansar em Ti. E neste momento nós pedimos, ó Deus, que a Tua santa palavra, que o Teu Santo Espírito fale, comunique a mensagem do Evangelho ao nosso coração. Que tudo aquilo que possa impedir o nosso entendimento, ó Pai, seja retirado, que o Teu Santo Espírito venha a aclarar as Escrituras para o nosso entendimento. Fala, ó Deus, ao Teu povo e usa a vida do Teu servo. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de fazer algumas perguntas, como eu fiz aqui às crianças. Agora, para todos. Você gosta de vir à igreja? Por quê? Qual é a sua motivação para vir à igreja? O quanto isso é importante para você? Se acaso surgir uma grande perseguição contra os crentes, que os impeça a se reunirem, a virem para a igreja, o quanto isso afetará a sua vida? Isso trará tristeza ao seu coração? Ou não fará tanta diferença? Essas questões apenas para os irmãos refletirem. O salmo que nós lemos, ele é considerado um salmo de lamento. E ele é o lamento de um cantor do templo que estava exilado no norte, estava afastado, foi forçado a se retirar da região de Jerusalém, onde estava o templo, onde estava a casa do Senhor. E ele então ansiava por retornar à casa de Deus. E ele transforma esse seu anseio em uma fé, em uma confiança e esperança unicamente no Senhor. Diante disso, o tema da exposição de hoje é confiando em Deus em meio ao lamento. Confiando em Deus em meio ao lamento. E antes de continuar a exposição, eu gostaria de apresentar um pouco do contexto deste salmo, o contexto da situação do salmista e do próprio texto escrito. Em muitos manuscritos hebraicos, o Salmo 42 e o Salmo 43, que são aqui os dois primeiros salmos do segundo livro do Saltério, se você voltar uma página na sua Bíblia, você vai ver que antes do Salmo 42 está escrito assim, livro 2, Salmos 42 a 72. É o segundo livro do Saltério. E em muitos manuscritos hebraicos, estes dois salmos eram considerados um único salmo. E há algumas razões para isso. O fato de o Salmo 43 não possuir um título, aquelas linhas em itálico que aparecem um pouco antes ali, ele não tem, e isso é de grande valor, de grande importância nesse segundo livro do Saltério,
que vai do Salmo 42 até o Salmo 72, e todos, com exceção apenas do Salmo 71, todos têm esse título. E outra coisa é que o próprio assunto de ambos os salmos, Salmo 42 e 43, são o mesmo, e eles partilham de um refrão em comum, que se encontra no versículo 5 e no versículo 11 do Salmo 42, e também é o quinto versículo do Salmo 43. Além do mais, o assunto deles, como eu disse, é o mesmo, né? E isso é mais uma das provas de que o Salmo 43 seja a continuação do Salmo 42. Em relação à autoria do Salmo, nós não temos certeza, não há um consenso entre os estudiosos. Há alguns que atribuem a sua autoria a Davi, outros que atribuem a sua autoria aos filhos de Corá, que é o que está relatado no título do Salmo 42. E esses filhos de Corá eram cantores do templo. Nós sabemos que Davi também era músico, cantava ao Senhor, por isso não há esse consenso em relação à autoria. Porém, os filhos de Corá eram cantores e também tinham outras responsabilidades especiais no templo. E por isso muitos atribuem a eles a autoria deste salmo. Mas mesmo que nós não saibamos quem foi verdadeiramente o seu autor, ao que parece, esse autor foi forçado a se afastar de Jerusalém, que era o lugar que Deus havia escolhido para ser a sua habitação. E a distância do salmista de Deus, associado à sua presença dos inimigos, levou ele a clamar ao Senhor pedindo por ajuda, pedindo por socorro. E mesmo lamentando, o salmista demonstra confiança em Deus, confiança no Senhor e o seu desejo de louvar ao Senhor, o seu desejo de novamente voltar à casa de Deus para louvá-lo, para bendizê-lo. E com esse exemplo desse salmista aqui, nós aprendemos que em meio ao lamento nós sim podemos confiar em Deus. E ele nos dá aqui 3 razões para isso. O salmista apresenta que nós podemos confiar ao Senhor em meio ao lamento, em primeiro lugar, porque Deus é o nosso juiz. Isso se encontra nos 2 primeiros versículos. E ao olhar para todo o Salmo, pensando somente aqui nessa parte do Salmo 43, nós vemos que o salmista faz 3 pedidos e a cada pedido vem acompanhado de uma expressão de confiança no Senhor, uma expressão de confiança em Deus. E o primeiro pedido que ele faz aqui, no versículo 1, é um pedido por justiça e por livramento. Veja que ele usa nas primeiras palavras do versículo 1, faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e injusto. Em seu pedido aqui, o salmista faz uso de termos jurídicos. Quando ele diz, faze-me justiça e pleiteia, ou defende a minha causa diante desses homens maus, diante da nação contenciosa. E aqui, quando ele faz esse clamor, esse pedido, essa súplica ao Senhor, ele apela para o justo juiz que salva os retos de coração, como relatado lá no Salmo 7, versículos 10 a 11, que diz, Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. E essa indignação, obviamente, é contra a injustiça, contra o pecado. E o Salmo 9, também, versículos 7 e 8, diz, mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. E esse pedido, então, do salmista é para que Deus faça justiça em relação a essa nação contenciosa. Sendo mais literal, o que significa essa nação contenciosa, esse povo? Sendo mais literal ao pedido do salmista, ele pede a Deus que o defenda dessa nação infiel ou não fiel, não piedosa, não bondosa, que tem agido mal contra ele, que tem o forçado a sair da casa do Senhor e ficar longe, não podendo mais ter aquele momento de se reunir com o povo de Deus para louvar ao Senhor. E é
esse pedido que ele faz também faz referência ao homem injusto, ao homem traidor, fraudulento, que é a linguagem que ele usa ainda no versículo 1. Mas essa situação, que é a causa do lamento do salmista por estar longe da casa do Senhor, faz com que ele se sinta distante de Deus, ao ponto de ele fazer duas perguntas aqui, como se Deus não estivesse perto dele. No versículo 2 ele diz: pois tu és o Deus da minha fortaleza. E aí as duas perguntas: por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Mas mesmo lamentando, mesmo sentindo-se como se Deus não estivesse perto, como se Deus o rejeitasse, o salmista, mesmo longe da casa de Deus, ele estava possivelmente próximo do Monte Hermon, aproximadamente uns 200 quilômetros de Jerusalém. Mesmo diante desse momento, ele ainda expressa a sua confiança em Deus. E ele reconhece que Deus é a sua fortaleza. É o que ele diz no início do versículo 2. Pois tu és o Deus da minha fortaleza. Mesmo parecendo que Deus está ausente, o salmista expressa confiança ao reconhecer que Deus é a sua fortaleza, o seu refúgio, o seu lugar seguro. E isso traz uma aplicação bastante desafiadora para a nossa vida. Confiar em Deus quando tudo vai bem é fácil. Quando as coisas estão tranquilas, a coisa mais fácil do mundo é confiar em Deus, é descansar nele. No entanto, nós sabemos que em muitos momentos da nossa vida as coisas não são fáceis. E é aí que se encontra o grande desafio. O desafio está em confiar no Senhor quando parece que Deus não está perto. Mesmo que Deus nunca esteja longe dos seus. E isso é o verdadeiro significado de fé, que a própria Bíblia nos mostra. Fé, confiança. Hebreus 11, versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Mesmo quando nós nos sentimos talvez sozinhos, lamentando por não poder nos reunir, não poder buscar ao Senhor, parece que Deus está distante. Ou, às vezes, nós estamos distantes de Deus. Isso nos faz, a palavra aqui do Senhor nos ensina, nos mostra que nós sim podemos confiar no Senhor, porque Ele está próximo de nós e aqui é um momento que nós precisamos demonstrar, pôr em prática a nossa confiança, a nossa dependência do Senhor. E fé não é a garantia de que Deus nos livrará de todos os problemas que surgem na nossa vida. Mas sim, é a certeza de que Ele está conosco em cada momento, em cada situação, seja ela boa ou ruim. É saber que o Senhor está conosco, que o Senhor está perto de nós. E fé é a certeza que nós fomos libertados do nosso maior problema. Aquilo que fazia separação entre nós e Deus, que é o pecado. Nós fomos libertados por conta de uma ação de Deus. E essa ação foi a ação de enviar seu único filho a este mundo, sendo ele justo em toda a sua jornada aqui, para que nós pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados, a reconciliação com Deus e poder nos achegar à casa de Deus, para louvar, para bendizer, para reconhecer a grandeza do Senhor, reconhecer que Ele é a nossa fortaleza e também demonstrar a nossa confiança nele. E, usando a linguagem aqui do texto, que ele usa uma linguagem jurídica, eu lembro aqui dos escritos do apóstolo João, lá na sua primeira carta, capítulo 2, versículos 1 e 2, ele diz: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. E esse advogado é Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Cristo foi quem resolveu o nosso maior problema. Ele é quem pleiteia, é quem defende a nossa causa diante de Deus. Sabendo que nós merecemos condenação, merecemos ira de Deus por conta dos nossos pecados. Mas por conta da obra redentora de Cristo,
nós temos acesso ao Pai. Nós podemos nos reunir para buscar, para louvar ao Senhor. Portanto, nós vimos aqui que a primeira razão que o salmista nos dá para que confiemos no Senhor, mesmo em meio ao lamento, é porque Deus é o nosso juiz. E em segundo lugar, mesmo em meio aos lamentos, nós podemos confiar em Deus porque Deus é o nosso guia. Isso nós vemos nos versículos seguintes, versículos 3 e 4 do Salmo. E aqui nós encontramos o segundo pedido e a segunda expressão de confiança do salmista. E o seu segundo pedido é um pedido por condução ao santo monte e aos tabernáculos. Veja o que ele diz no versículo 3. Ele diz: envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Ele pede direção, condução, para que a luz e a verdade do Senhor iluminem o seu caminho. Ali no versículo anterior, quando ele faz aquelas duas perguntas, quando ele diz: por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? É como se ele dissesse assim: por que eu vou andar e o meu caminho parece que está escuro? Parece que não traz tropeço, não consigo enxergar o caminho. E diante disso, então, ele clama ao Senhor pedindo: envia a tua luz e a tua verdade para que elas me guiem e para que elas me levem, me conduzam ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Isso é o segundo pedido do salmista. E nesse segundo pedido, ele suplica para que Deus atenda o seu maior anseio. E esse anseio é apresentado lá nos 2 primeiros versículos do Salmo 42, que, ao que se entende, seja o mesmo Salmo. Salmo 42, versículos 1 e 2 diz assim: como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? O maior anseio do salmista não é outro senão pelo Deus vivo. É estar sim na casa de Deus, mas é porque ele reconhece que lá naquele lugar é onde ele encontra-se com Deus, onde ele pode ver a Deus face a face. Obviamente nós sabemos que isso é uma figura, no sentido figurado. E o seu desejo aqui, então, era de ser conduzido de uma terra árida, sem água, até a presença do Senhor, o único que pode saciar a sua sede. E nesse ponto, é impossível não pensar nas palavras de Jesus, relatadas lá em João 7, versículos 37 e 38, que diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E quando o salmista faz esse clamor para que Deus o guie e o conduza até a sua casa, ele expressa mais uma vez a sua confiança em Deus. No versículo 4 é onde ele mostra isso. Ele diz: então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa, eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. E nessa segunda expressão de confiança que o salmista faz, ele reconhece que Deus é mais duas coisas na sua vida. Primeiramente, lá ele reconhece que Deus é a sua fortaleza. Agora ele reconhece que Deus é a sua grande alegria. E no final do versículo ele diz ainda: ó Deus, Deus meu. Ele reconhece que Deus é a sua grande alegria e o seu Deus. Mesmo em meio ao lamento, mesmo distante da casa de Deus, o salmista reconhece que a sua alegria não depende das circunstâncias em que ele se encontra, mas sim que a sua alegria depende unicamente do Senhor. Mesmo longe da casa de Deus, mesmo numa região possivelmente árida, sem água, ele reconhece que a sua alegria não depende disso, mas a sua alegria está unicamente no Senhor. E ele não somente expressa a sua confiança em Deus, como também o seu desejo de louvar ao Senhor.
Ele diz já confiantemente que irá ao altar de Deus e lá, ao som da harpa, ele louvará a esse Deus que é o seu Deus. O salmista expressa essa confiança e esse desejo de louvar ao Senhor. E ele olha adiante e antecipa a alegria com que cultuará a Deus. E no lugar da dor e da tristeza, haverá uma nova compreensão sobre quem Deus é. E ele reconhece que Deus é a alegria e o deleite dos seus filhos, que é digno de louvor daqueles que podem dizer a seu respeito: Deus, o meu Deus. E aí eu te pergunto, você pode dizer que Deus é o seu Deus? Que Deus é a sua fonte verdadeira de alegria, independentemente das circunstâncias? É difícil. Mais uma vez, é um grande desafio que a palavra nos faz. Confiar, depender de Deus, mas também sentir alegria mesmo em momentos de tristeza, mesmo em momento de dor, saber que a nossa verdadeira alegria não depende das circunstâncias, mas sim do Senhor. E isso me faz lembrar do exemplo de uma figura bastante conhecida na palavra, lá no Novo Testamento, que é o apóstolo Paulo. Paulo e Silas, que após serem açoitados, lançados no cárcere e com os seus pés presos no tronco, por volta da meia-noite cantavam louvores a Deus e oravam ao Senhor. Isso está relatado lá em Atos, capítulo 16, versículos 22 a 25. Sendo presos, perseguidos por pregarem a palavra do Senhor, por anunciarem a mensagem do Evangelho, eles são açoitados, são presos e possivelmente eles sentindo dor física mesmo no próprio corpo, sendo privados talvez de se reunir com o povo de Deus. A expressão deles não é outra senão de orar, de louvar ao Senhor, porque a sua alegria não dependia das circunstâncias, mas sim do Senhor. E diante disso nós precisamos avaliar qual tem sido a nossa motivação ao vir à igreja. Nós sabemos que este lugar aqui não tem nada de mágico nele. Essas paredes, essa construção, essas cadeiras confortáveis. É bom estar aqui, é bom rever os irmãos. Mas nós sabemos que o prédio não tem nada de mágico em si. Mas nós não podemos perder da nossa mente que neste lugar é um lugar que foi separado para que nós, como povo de Deus, nos ajuntemos e juntos cultuemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, exaltemos a Ele, reconheçamos a nossa confiança, a nossa dependência do Senhor. E também é aqui que nós somos alimentados espiritualmente por meio da pregação da palavra. É aqui que nós podemos compartilhar da comunhão com o povo de Deus. Nós precisamos sempre ter isso em mente, porque é aqui que juntos nós nos reunimos para cultuar ao Senhor. Juntos louvamos ao Senhor, juntos reconhecemos que o Senhor é a nossa única e verdadeira fonte de alegria. Reconhecemos que juntos, aqui, nós podemos reconhecer que o Senhor é o nosso Deus. E isso só é possível porque nós sabemos o caminho que conduz ao Pai. Em João 14,6, o próprio Senhor Jesus nos diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós sabemos que nós só podemos buscar ao Senhor, nós só temos quem nos conduza até o Senhor, porque a palavra de Deus nos revela que Cristo veio, que Ele é o caminho, Ele é quem traz verdade, luz para a nossa vida. Portanto, nós vimos que até aqui o salmista nos deu duas razões para que nós confiemos em Deus, mesmo em meio ao lamento. A primeira delas é porque Deus é o nosso juiz. A segunda é porque Deus é o nosso guia. E em terceiro lugar, mesmo em meio ao lamento, nós podemos confiar em Deus, porque Deus é a nossa esperança. Nós podemos confiar porque Deus é a nossa esperança. Isso nós encontramos no último versículo. E nesse último versículo,
antes do salmista apresentar o seu pedido, ele faz duas perguntas. Mas essas duas perguntas podem ser perguntas retóricas. E é uma maneira pela qual o salmista repreende a si mesmo por sua tristeza e desânimo, por seu abatimento. Ele pergunta: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E a sua fala, entendendo que podem ser duas perguntas retóricas, é como se ele dissesse assim: eu não deveria estar tão triste, tão chateado, não deveria estar assim. Minha alma não deveria estar abatida. E diante disso, então, ele apresenta o seu pedido. Mas agora o seu pedido é relacionado ao seu interior, à sua alma, ao seu mais íntimo. Ele diz: espera em Deus. Se referindo à sua alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. E aqui, esse pedido é carregado de muita coisa. Ele faz o seu pedido ao Senhor por esperança para a sua alma, ele demonstra confiança em Deus, sabendo que ele o louvará, e ele reconhece que o Senhor é o seu auxílio, o seu Deus. Mesmo em meio ao lamento, mesmo com a sua alma abatida e perturbada, o salmista sabe onde encontrar esperança. O salmista, então, exorta a si mesmo que espere em Deus, sabendo que se a sua esperança não estiver no Senhor, então, aí sim ele estará perdido. Porque esperança verdadeira unicamente no Senhor. E nós sabemos que a esperança no Senhor não é esperar algo que talvez possa acontecer, mas sim é uma certeza. Isso não referente às coisas da nossa vida, aqui, neste mundo. E nesse versículo, esse versículo 5 tem exatamente o mesmo texto, que é aquele refrão compartilhado com o Salmo 42, dos versículos 5 e 11 do Salmo 42, que formam como que o refrão desse salmo. E nesse terceiro refrão, a ênfase provavelmente recai nessa última parte, onde o salmista mais uma vez expressa a sua confiança em Deus e reconhece quem Deus é na sua vida. Lembrando que ele faz 3 pedidos e 3 expressões de confiança em Deus. Primeiro, ele pede a Deus por justiça e livramento e reconhece que Deus é a sua fortaleza. E segundo, ele pede a Deus por condução ao seu santo monte, aos tabernáculos, e depois ele reconhece que Deus é a sua grande alegria e o seu Deus. E aqui em terceiro, ele pede esperança à sua alma, e então ele expressa a sua confiança em Deus ao reconhecer que Deus é o seu auxílio e o seu Deus. E nessa fala ele ainda expressa o seu desejo de louvar ao Senhor. O pensamento de louvar, o pensamento de culto jubiloso na casa do Senhor é o que traz renovo para o salmista. E quando ele reconhece que Deus é o seu auxílio, a palavra que ele usa aqui, na maioria das vezes, essa palavra no Antigo Testamento é traduzida por salvação. E a palavra que ele usa aqui, quando ele diz Deus é o meu auxílio, ele diz Deus é o meu Yeshua. E essa palavra, que na maioria das vezes no Antigo Testamento é traduzida por salvação, é um nome hebraico e aramaico comum desde a época de Esdras até os tempos de Jesus. E o seu significado mais literal seria o Senhor liberta, ou o Senhor salva. O Deus da aliança, Yahvé, salva. E as formas semíticas desse texto estão na base do nome grego Jesus, que traduzido para a nossa língua se torna Jesus. Ou seja, ele reconhece que o Senhor é a sua salvação. Isso traz um apontamento direto para a pessoa de Jesus. Não há como pensar em salvação sem pensar em Jesus. Não há como pensar em verdadeira justiça diante das injustiças deste mundo sem pensar em Jesus. Não há como pensar em libertação sem pensar em Jesus. Não há como pensar em verdadeira alegria sem pensar em Jesus. Não há como pensar no único caminho que nos conduz a Deus sem pensar em Jesus. E não há como pensar em culto ao Senhor sem pensar em Jesus. Porque nós sabemos que lá no Antigo Testamento, os homens precisavam da figura de um sacerdote para que pudessem cultuar a Deus
para que se purificasse primeiro pelos seus pecados, depois pelos pecados do povo, e adentrasse ao santo lugar para prestar culto ao Senhor. E lá no Novo Testamento nós vemos o relato que na morte de Jesus, o véu que separava o templo, que separava o lugar santo, após a morte de Jesus, se rasgou de cima a baixo. A obra de Cristo é única e suficiente para nos conduzir até Deus, para nos trazer salvação e livre acesso a Deus. O apóstolo Pedro, relatado lá em Atos capítulo 4, 12, falando sobre Jesus, ele diz: "E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, senão por Jesus." Concluindo, meus irmãos, nós vimos que, mesmo em meio ao lamento, nós podemos sim confiar em Deus. Em primeiro lugar, porque Deus é o nosso juiz. Em segundo, porque Deus é o nosso guia. E em terceiro, porque Ele é a nossa esperança. Nós vimos que o salmista apresenta 3 pedidos e demonstra 3 expressões de confiança no Senhor. Ele pede por justiça e livramento e reconhece que Deus é a sua fortaleza. Ele pede por condução ao santo monte e aos tabernáculos e reconhece que Deus é a sua grande alegria e o seu Deus. Em terceiro, ele pede por esperança para a sua alma e reconhece que Deus é o seu auxílio, a sua salvação e o seu Deus. E nessas expressões de confiança, ele ainda expressa o seu desejo de louvar ao Senhor. Seu maior anseio, estar na casa de Deus para louvar ao Senhor. E aí, é interessante olharmos lá para o Salmo de número 84, que é um salmo que tem bastante semelhança com os Salmos 42 e 43. E há alguns estudiosos que sugiram que foi o mesmo autor que compôs ambos. E se esse autor for o mesmo, nós podemos ver como que se fosse a sua resposta, quando teve então o seu pedido atendido e por fim pôde voltar à casa de Deus. Os primeiros 6 versículos do Salmo 84 dizem assim: "Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios, pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva." Que essa atitude do salmista de confiança em Deus, de dependência de Deus, de alegrar-se unicamente no Senhor, de reconhecer que salvação verdadeira só encontra-se no Senhor, que essa atitude e essa motivação seja a nossa, para nos reunirmos em culto ao Senhor, para nos reunirmos a cada domingo, aqui neste lugar ou em outras igrejas, para buscar ao Senhor, para louvar ao Senhor, para nos alegrarmos nele, para nos refugiarmos nele e confiarmos nele em todo o tempo. Que o Senhor nos abençoe para que essa confiança preencha o nosso coração, que a alegria verdadeira que só vem do Senhor preencha todo o nosso ser e a nossa alma, o nosso mais íntimo, seja totalmente confiante, esperançoso, dependente do Senhor. Que o Senhor assim nos abençoe.